Bem-vindos a mais um episódio de E aí, Professor, que agora é produzido por Choque de Mentes. Olá, Martin. Oi, Walter, como você Hoje vai? quem perguntou fui eu. Bem, eu vou bem, e você? Eu vou bem, obrigado. Ah, isso é bom. Esse Clash of Minds tem qualquer diferença do Amazing Discoveries África? Bem, o mesmo objetivo, propósito, mesmo de tudo. O nosso foco sempre foi levar atenção ao choque de mentes. Exatamente, é por isso que nós intitulamos esse episódio aqui de Choque de Mentes. Choque de mentes. Nós vamos falar sobre algumas coisas sobre as quais já falamos no passado. E veremos também porque elas são relevantes para o tempo em que vivemos agora. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai nos céus, existe tantas coisas acontecendo no mundo e nós precisamos de clareza. Existe muito conflito de mentalidades acontecendo e nós precisamos do Teu Espírito Santo para que nos guie através disso. Então nós pedimos que Tu guies nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. O mundo aí fora é um campo minado, Martin. E em meio a todo esse montão de ideias, em algum lugar precisamos encontrar a trilha da verdade. E uma vez que a encontramos, toda sua mentalidade deve mudar. E então o velho e o novo entrarão em choque. É como Martinho Lutero disse, não é? Que as mentes debatam, mas que os punhos permaneçam imóveis. Bem, vamos começar do início. Gênesis 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que fica na mente, Martin? A cognição, a capacidade de fazer decisões. Portanto, esta mentalidade, que vem da serpente, finalmente será destruída. Sendo assim, é muito importante discernirmos qual é essa mentalidade. Correto. Se você se lembra de um episódio passado do E aí, Professor, é interessante que quando você olha para isso de Rei do Norte e do Sul, isso também tem que ver com a mentalidade. E a doutrina da serpente contra a doutrina das Escrituras. Temos aqui uma citação de Mensagens Escolhidas. Mas Satanás alcançou apenas o calcanhar. Ele não pôde tocar a cabeça. Na morte de Cristo, Satanás viu que ele fora derrotado. Ele viu que o seu verdadeiro caráter fora claramente revelado diante de todo o céu e que os seres celestiais e mundos que Deus criou estariam agora totalmente do lado de Deus. Ele viu que seus prospectos de influência futura com eles seriam completamente cortados. A humanidade de Cristo demonstraria pelos séculos eternos a questão que pôs fim à controvérsia. Aqui, então, temos uma declaração de que a mentalidade de Cristo jamais muda. Ela não pôde ser alcançada. Apenas o calcanhar foi. Por outro lado, a outra cabeça seria esmagada. Martin, é interessante que a mentalidade do inimigo de Cristo seja também a mentalidade do mundo. É mesmo. E isto é uma coisa bastante triste. Quanto do mundo precisa ser alcançado com a mentalidade de Cristo? O mundo inteiro. O mundo todo? É por isso que Jesus também disse, vocês estão no mundo, mas não devem ser do mundo. Exato. Tiago 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O mundo é um lugar bem grande. Ou seja, o que esse verso quer nos dizer é que, de maneira geral, o mundo todo está em inimizade contra Deus. Ele é o inimigo de Deus. E isso é muito interessante, porque essa que é a nossa tendência. A nossa tendência é sempre em direção ao mundanismo. A nossa tendência é mundana e ela precisa ser transformada. E não podemos fazer isso por conta própria. Vejamos Gênesis 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta inimizade mencionada aqui
foi o primeiro sermão pregado. Lemos no Espírito de Profecia. Este foi o primeiro sermão do Evangelho já pregado entre os homens caídos. Esta promessa foi a estrela da esperança, iluminando as trevas e o futuro da raça. Adão recebeu alegremente a promessa de livramento e diligentemente instruiu seus filhos no caminho do Senhor. Esta promessa foi apresentada em íntima conexão com o altar do sacrifício de oferta. O altar e a promessa ficam lado a lado. Um lança claros raios de luz sobre o outro, mostrando que a justiça de um Deus ofendido poderia ser apenas aplacado pela morte de seu amado filho. No caso de Caim e Abel, temos um tipo de duas classes que existirão no mundo até o fim dos tempos. E esse tipo é digno de profundo estudo. E é isso que estamos fazendo aqui. Apenas duas mentalidades no mundo. Uma é a mentalidade de Deus e a outra é a mentalidade de Satanás. E, infelizmente, estamos presos em um mundo que abraçou largamente a mentalidade de Satanás. E isso também significa que eles decidiram se posicionar atrás da mentalidade de Satanás. Cada um deve fazer uma escolha. Você não pode ficar entre as duas porque você vai acabar sendo esmagado. É isso que Martinho Lutero disse. Ele disse, escolham. Ou você fica com Jesus, ou fica com Satanás. Mas é impossível fazer paz com ambos. Não tem meio termo. E apenas para elaborar em cima disso, vamos ler mais uma citação do Espírito de Profecia. Há impressões que vão adiante o tempo todo. Existe uma atmosfera que circunda a alma humana. Ou essa atmosfera é celestial, ou essa atmosfera é infernal. Existem apenas duas linhas distintas. Ou estamos do lado de Cristo, ou estamos do lado do inimigo. Se recebermos continuamente raios de luz da glória, então os anjos de luz nos circundam e essa atmosfera envolverá a nossa alma. As nossas atitudes e palavras testemunham de uma conversão genuína a todos dentro da nossa esfera de influência. O Espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, venha. É interessante, Martin, que ele diga, venha comprar de mim. Sem dinheiro. Compre pão. Compre o meu vinho, a minha doutrina. Venha comprar o pão do céu. E sem preço. Mas precisamos escolher isso. Exatamente, porque nós sempre pensamos que isso é uma coisa casual. Mas é uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. E para ser capaz de tomar essa decisão, você deve se aproximar de Deus. Mas quem que te ajuda? Quem que está fazendo essa aproximação? O próprio Deus faz isso. É, o próprio Deus. Ele plantou a cruz entre a divindade e a humanidade. E lá está ela, como uma conexão eterna entre os dois. Este elo quebrado custou nada menos do que a morte do Filho de Deus. Há somente dois poderes que controlam as mentes dos homens: o poder de Deus e o poder de Satanás. Cristo é o Criador do homem e seu Redentor. Satanás é o inimigo e destruidor do homem. Aquele que se entregar a Deus, se entregará para a glória de Deus em corpo, alma e espírito. Aquele que se entregar ao controle de Satanás, irá se destruir. E não apenas ele, mas aquilo que o circunda. Isso é um fato da história. Nós estamos presos nessa situação. Mas esse choque de mentes deve acontecer e precisamos tomar uma decisão. Temos mais uma citação aqui. Ela diz que Sete também teve um filho e a ele chamou Enos. E foi a partir daí que os homens passaram a evocar o nome de Jeová. A distinção entre as duas classes tornou-se marcante. Um professava lealdade a Deus, já o outro fazia contenda e desobedecia a Deus. Martin, eu pergunto a você,
Por quanto tempo isso tem acontecido? Desde o começo da criação, e até mesmo antes dela. Afinal, isso começou no céu. E o quão traiçoeira é a mente de Satanás? Ela é puro engano. Por isso que Jesus disse, tomem cuidado para que não sejam enganados. Martin, você é capaz de imaginar que todo o céu foi abalado? E que 1/3 dos anjos caíram neste engano? No começo, provavelmente, metade dos anjos estavam vacilando entre os dois. Mas no final, 1/3 dos anjos, Seres santos. anjos santos não caídos, optaram pelo rebelde. Isso é espantoso. E também é interessante que a simpatia pelo diabo foi somente abandonada e abolida no céu por causa da cruz, quando o verdadeiro caráter dele foi revelado. Mas e nós, como somos teimosos, até mesmo sob a luz da cruz? Ainda assim, nós escolhemos sermos rebeldes. Temos aqui a famosa citação de Martinho Lutero, que as mentes se choquem, mas que os punhos se abaixem. E, infelizmente, isso se aplica apenas aos cristãos. Satanás, em hipótese alguma, irá abaixar os seus punhos. Se tratando de choque de mentes, quantas ideologias há por aí? Eu acho que mais do que nós pensamos. Centenas, milhares. Milhares, com certeza, não? Se olharmos essa questão sob a luz da Bíblia e focarmos apenas nesse ponto, não há um tremendo choque de mentes no mundo em relação às origens, sobre como tudo passou a existir? Criação intencional versus a teoria da evolução? Não é um choque de mentes? Um dos maiores, porque nós não falamos no episódio passado que existem tantos campos que baseiam todo o seu entendimento no pensamento evolucionista. Isso toca em cada aspecto da vida. Até mesmo o aspecto médico? Especialmente o aspecto médico. Martin, quantos bilhões e bilhões de dólares estão sendo gastos a cada ano apenas para propagar a ideologia, a mentalidade de Satanás, apenas em relação à saúde? Eu acho que daria até para erradicar a pobreza nessa terra se todo esse dinheiro que fosse aplicado ali fosse usado para cuidar das pessoas. E quanto dinheiro será que ele investe? Quanto tempo, quanto esforço em divulgar a sua ideologia? É incontável. Com certeza. Cada documentário sobre a natureza tem as propagandas dele ali. Em livros didáticos e tudo mais. Muito bem. Falemos sobre autoridade e lei. A lei de Deus. A autoridade de Deus contra a autoridade de um outro poder. Quanto tempo e esforço não é aplicado no debate sobre a autoridade de Deus e sua lei? Por incontáveis horas, e você também tem que colocar em perspectiva por quanto tempo essa discussão vem ocorrendo. Muito bem. E igrejas que se chamam igrejas cristãs, elas estão envolvidas nesse debate? Toda hora. Há então um choque de mentes? Sim. Fé e obras. Como somos salvos, Martin? Somos salvos pela fé? Será que recebemos pela fé a justificação imputada e transmitida de Cristo? Ou somos salvos pelas nossas obras? Pela justiça imputada, transferida. E o resultado disso é as obras. E quanto conflito de mentes tem nisso aí já? Quanto sangue não foi derramado no choque dessas mentalidades? É inacreditável. A palavra. A autoridade da palavra. Já tem um choque de mentes sobre a origem da palavra.
Existe um choque de mentalidades na palavra em si e também em sua origem. Por acaso existem alternativas à palavra que estão por aí que se chocam contra a palavra de Deus? Quantos escritos ocultos existem por aí? Veja as da Madame Blavatsky. Eu acho que esse pêndulo está pendendo um pouquinho mais pro lado errado. Sim. Neste monte de pensadores e pessoas que se posicionam contra a palavra. E sabe o que é interessante, Martin? O livro mais vendido no mundo inteiro é a Bíblia. É o livro que mais foi distribuído em comparação a qualquer outro livro. E os escritos de Alice Bailey, os escritos da Blavatsky, os escritos de Albert Pike têm uma distribuição muito menor em comparação à Bíblia. Mas aqueles que possuem esses livros realmente os leem. É mesmo. A Bíblia, por outro lado, está na estante de muitos, mas é raramente lida. Não é verdade? Isso é muito verdade. Não é uma coisa realmente triste? Quando se passa a conhecer essas duas mentalidades, torna-se óbvio que há um choque de mentes. Um tremendo choque de mentes. E por causa de todas as mentiras introduzidas pela teoria da evolução e também pelas outras questões, a dúvida é constantemente levantada sobre este livro. Este bom livro aqui. Eu acho que esse é o ponto principal desse choque. Simplesmente diminuir a autoridade desse livro. E ao considerar o esforço que ele aplica para lançar dúvida na primeira frase do livro, no princípio Deus criou, se ele puder lançar dúvida na primeira frase, ele então basicamente lançou dúvida no resto do livro. Este é um choque tremendo. E não para por aí. Naturalmente, há a questão do espírito de profecia. E até mesmo entre o meio daqueles que alegam serem o povo do livro. Será que não existe um choque de mentes em relação a isso? Até mesmo em nossa igreja? Está cheio disso. Não é algo triste? Infelizmente, esse conflito de mentes vai continuar conosco até Jesus vir aqui nos buscar. Se você ler o livro de Apocalipse, lá diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, se você realmente acredita nisso, é o testemunho de quem que está sendo posto em dúvida? O testemunho de Jesus. É uma questão bastante séria. E ele também não é chamado de a palavra. Sim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não será então que estão questionando cada palavra dita por Jesus? Se você questionar a Bíblia, o espírito de profecia, você estará nesse caminho perigoso. Exato. Muito bem. Vejamos outras coisas agora. Como controlar as mentes dos homens? Essa é uma questão muito séria no que tange ao choque de mentes? Muito bem. Então, temos um choque entre a coerção e a liberdade de consciência. O quão veemente este choque está se tornando nos dias de hoje? Bem, eu acho que se você olhar para os últimos 2 anos e o que atualmente está acontecendo, você pode ver que tem uma grande mudança na maneira como eles controlam o que você deve acreditar. Muito bem. Então existem duas táticas envolvidas. Não é apenas um choque de mentes, mas também um choque de táticas que procuram levar uma mentalidade ou outra a serem escolhidas. Uma mentalidade é um poder que convence, baseado em amor. Ela teve o seu ápice na cruz. A cruz é a garantia de que Deus concedeu à humanidade a liberdade de escolha, a liberdade de consciência. Se Deus fosse um Deus coercitivo, ele poderia ter evitado a queda ao forçar a sua mentalidade.
Essa é a beleza de Deus. Ele nunca força a sua mentalidade. Quando eu for exaltado, forçarei todos a virem a mim. É isso que ele diz? Não. Não. Quando eu for erguido, eu atrairei todos a mim. Por outro lado, a outra mentalidade procura forçar. Você vai fazer o que eu quero. Você pode fazer leis e tudo mais, mas vai fazer o que nós queremos. Poderia esse choque de mentes entrar até mesmo no povo de Deus? Infelizmente, sim. Vamos agora a um ponto de vista mais naturalista. A questão da reforma da saúde. Existe um choque de mentes aí? Existe um grande choque de mentes no mundo sobre isso. E em quais níveis? Nos níveis mais superiores, em todos os níveis. Do início ao fim, não é? Todo mundo. Não importa se você frequenta a igrejinha do interior ou se você vai lá no alto escalão da igreja. Você encontrará este choque de mentalidades. E o que dizer então da Trindade? Existe um choque em relação a isso? Alguns pensam que compreendem exatamente como Deus funciona, como ele trabalha. Elas criam parâmetros e exigem que Deus trabalhe dentro deles. Eles entram numa caixinha e ficam só naquilo. É aquilo que é o evangelho deles. Ora, Deus, por acaso, não vai além de nossa capacidade humana? Vai tanto que não dá nem para imaginar. É impensável, inescrutável. Martin, este é um vídeo bastante interessante. Se trata dos pensamentos de Yuval Harari, da Universidade Hebraica. Ele é um homem muito proeminente hoje. Ele faz muito sucesso no TED e tornou-se popular em muitos lugares do mundo. E, é claro, ele é um dos conselheiros de Klaus Schwab. Sim, o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial. E a maneira como eles pensam, a maneira como eles operam, é fascinante. Vejamos o que ele tem a dizer. Mas alguns governos e corporações governamentais, pela primeira vez na história, têm o poder de basicamente hackear seres humanos. Fala-se muito sobre hackear computadores, hackear smartphones, hackear contas bancárias, mas a grande história da nossa era é a capacidade de hackear seres humanos. E por isso eu quero dizer que se você tiver dados suficientes e poder de computação suficiente, você pode entender as pessoas melhor do que elas entendem. E então você pode manipulá-las de maneiras que antes eram impossíveis. E, em tal situação, o velho sistema democrático para de funcionar. Precisamos inventar a democracia para essa nova era em que os humanos são agora animais hackeáveis. Você sabe, toda essa ideia de que os humanos têm isso, de que eles têm essa alma ou espírito e eles têm livre-arbítrio e ninguém sabe o que está acontecendo dentro de mim, então o que eu escolher, seja nas eleições ou seja no supermercado, esse é o meu livre-arbítrio, isso acabou. Precisamos aceitar o fato de que, assim, novamente é aqui que a filosofia se encontra com a ciência da computação e a biologia. Não importa o que você pensa em última análise. É a verdade do universo. Você tem que perceber que praticamente hoje temos a tecnologia para hackear seres humanos em grande escala. E isso significa que precisamos inventar a democracia. Martin, você está pronto para abrir mão de sua liberdade de escolha? Com certeza não. Jesus deu a vida para que eu pudesse ter a liberdade de escolha. Qual foi o preço da sua liberdade de escolha? A morte do Filho de Deus. Pode imaginar isso? Há pessoas que pensam que sua liberdade de escolha pode ser simplesmente ser jogada pela janela. E é interessante que, quando eles estavam planejando essa moeda digital, essa nova moeda não é apenas um dígito que você pode usar da maneira que bem entende. Parece, Martin, que ela será programada para que você apenas escolha aquilo que você pode comprar. Exatamente. É que nem quando eles dizem você não vai possuir nada e mesmo assim vai ser feliz. A felicidade vai ser ligada àquilo que eles decidem para você que deve ser a sua felicidade. Exato. Eles dirão, você pode comprar
esse tanto por mês. Mais do que isso, sinto muito, seu dinheiro não poderá comprar. Sua liberdade de escolha será removida. Agora, é claro, a pergunta é: quem suplanta sua liberdade de escolha? Bem, os agentes do diabo, porque é a mentalidade do inimigo remover as suas liberdades. Sim, o inimigo utiliza táticas coercitivas. Ele sempre fez assim. Ele sempre forçou. Ou você faz o que eu digo, ou você morre. Não é o que Caim fez a Abel? Essa mentalidade tem estado aí desde o início. E este é um aspecto muito importante do choque de mentes. Deus deseja que nós tenhamos a mentalidade de Deus, mas Ele jamais nos forçará. Se você se perder, será por sua própria escolha. E sabe de uma coisa? Não existe um outro sistema mais lógico do que o encontrado na Bíblia. Exatamente. Martin, me diga apenas um dos 10 mandamentos que seja irrelevante. Nenhum deles. E se você realmente quiser colocar dessa maneira, se você parar para pensar, qual dos 10 mandamentos que não é para o seu próprio bem? Todos são. Todos eles. E para todos. E o que também é interessante disso que ele disse é que eles podem manipular a sua mente. Então, quantas pessoas será que eles vão manipular para que pensem que a maneira que eles querem instaurar essa nova liberdade é melhor para você? Eles estarão manipulando as mentes e eles já estão se ocupando com isso já. Outra coisa interessante. Uma pessoa pode rejeitar totalmente a Deus e ainda assim ser contrário a essa manipulação mental. Mas você será enredado em tantos níveis diferentes que você nem se dará conta. É isso mesmo que eu estava tentando dizer. Se você não estiver firmado na palavra e no que a verdade é, o que é a realidade, então, infelizmente, eles vão sim manipular a sua mente. Para compreendermos corretamente esse choque de mentalidades, precisamos voltar no tempo e estudar a história e colocá-la sob perspectiva. Não é conspiração. É profecia bíblica, história bíblica. Esta é uma citação de Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 307. Existe um estudo da história que não deve ser condenado. A história sagrada era uma das matérias das escolas dos profetas. No registro de suas interações com as nações, foram traçadas as pegadas de Jeová. Da mesma maneira, hoje, devemos considerar as interações de Deus com as nações da terra. Devemos ver na história o cumprimento das profecias, estudar as obras da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão de eventos na ordenação das nações na batalha final do grande conflito. Podemos encontrar pistas em relação ao que acontece no mundo hoje, estudando a história, não é? Como que é aquele ditado mesmo? Se você não aprender a partir da história, você está condenado ou inclinado a repeti-la. Exatamente, é isso que acontece. Precisamos estudar a história sagrada. Precisamos ver como Deus lidou com as nações no passado e compreender por que às vezes foi necessário erradicar essas nações, para que assim a capacidade de decisão pudesse continuar na próxima geração. Sendo assim, se Deus chegou a ponto de eliminar um grupo ou uma nação, isso foi para o bem da posteridade. Sinais dos tempos. Caim representa aqueles que levam adiante os princípios e obras de Satanás por adorarem a Deus da maneira que escolhem. Assim como o líder que seguem, eles estão dispostos a render uma obediência parcial, mas não a total submissão a Deus. A classe de Caim de adoradores é de longe a mais numerosa, pois cada falsa religião que foi inventada foi baseada no princípio de Caim,
de que os homens podem depender de seus próprios méritos e justiça para sua salvação. Este é o princípio de Caim. E, de longe, a maioria das pessoas aderem aos princípios de Caim. Não é uma situação triste? Isso é muito triste. E é importante que você talvez possa nem saber que está nesse lado de Caim se você não ler esse livro. Exato. Vamos dar uma olhada nisso novamente. Gênesis 4, verso 15. E o Senhor disse a ele: portanto, qualquer um que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer um que o achasse. É uma declaração muito interessante. E ela está em Gênesis capítulo 4. Foi feita logo após a queda, que é relatada em Gênesis 3. Mas o que é esta marca? Bem, é uma bandeira, um sinal, um monumento, uma marca, um milagre, um sinal. É a mesma palavra utilizada para o sábado. Um sinal entre Deus e os homens. Portanto, há a marca de Caim e a marca de Deus. Há o sinal de Caim, caso você queira essa palavra, e o sinal de Deus. Mas que sinal é esse? É o sinal da autoridade. Quem possui autoridade? Eu dou a vocês o meu sábado como sinal entre eu e vocês, de que eu sou o Senhor que o santifica. Essa é talvez a colisão, o choque primário, a autoridade dele. A autoridade? A qual autoridade você se submete? Em quem você crê? Veja as primeiras palavras da serpente. É verdade que Deus disse isso? Ela questionou o que Deus disse. Questionou a mentalidade de Deus. Ela foi diretamente contra a mentalidade dele. Não, a mentalidade de Deus está errada. Essa é a correta. Êxodo 31, 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Martin, de onde vem a minha força? De Deus. Quem tem autoridade na minha vida? Bem, isso depende das suas escolhas. E pelas suas obras, você pode começar a julgar. Em relação a qual lado você escolhe, não é? Muito bem, então existem duas marcas no mundo: a marca de Caim e a marca de Deus. A marca de Deus não é física. Portanto, a marca de Caim também não é. Ela não é física. É um sinal de autoridade. Quanta autoridade Deus concedeu a Caim? Bem, vamos ler novamente. Caim queixou-se de tornar-se um andarilho. Qualquer um poderia encontrá-lo e matá-lo. Então Deus fez algo incrível. Sabendo que aquele indivíduo era um filho da desobediência, um rebelde à causa de Deus, um odiador da mentalidade de Deus, que chegou a ponto de matar uma pessoa da outra mentalidade, Deus diz a ele: qualquer um que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer um que o achasse. Muito bem, se a marca de Deus é o sinal de sua autoridade, já que o sábado é o selo de Deus que atesta que Ele é o Criador do universo, não é? É por isso que Ele nos ordenou guardá-lo. Portanto, Ele deu autoridade a Caim de vingar-se 7 vezes. Ou seja, ele tinha o poder de punir alguém 7 vezes, seja lá o que fizessem a ele. Algumas pessoas são postas na prisão por coisas pequenas por muito tempo. E já outros que mataram alguém não vão presos. Muito bem, então ele deu a Caim a autoridade. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. É importante que saibamos que este não é o Enoque que caminhou com Deus.
Este é Enoque, filho de Caim. 7 gerações antes do Enoque que caminhou com Deus. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. E Meujael gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque. Temos aí algumas gerações. E finalmente chegamos à geração de Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e a da outra Zilá. 2 coisas acontecem aqui, Martin. A primeira é que eles construíram uma cidade. Isso era contra o que Deus queria. Deus não queria que vivêssemos em cidades. A segunda coisa é que, apenas após algumas gerações, a questão da promiscuidade já aflorou. E Lameque tomou para si 2 mulheres. Uma era Ada e a outra Zilá. E Lameque disse às suas esposas Ada e Zilá: ouçam a minha voz, esposas de Lameque. Ouçam o que eu digo. Eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Isso é muito interessante. O que acontece aqui é que a apostasia prosseguiu. Ele tomou para si 2 esposas. Mas Deus criou apenas uma esposa para Adão, e não 2, correto? A outra coisa que acontece é que o seu poder para exercer a sua autoridade aumentou de 7 para, de acordo com a tradução King James, 70 vezes 7. Isso foi retirado da Bíblia de Geneva, a primeira Bíblia protestante. Aqui diz 70 vezes 7. É realmente um número muito interessante. 70 vezes 7. Isso traz à mente várias outras coisas. Pois existe uma profecia, 70 vezes 7. Ela está lá no livro de Daniel. Quantas vezes Jesus diz que devemos perdoar? 70 vezes 7. Sim, mas este daí não perdoa. Não. Ele não perdoa. Ele apenas pune. Ele apenas pune 70 vezes 7. São 2 mentes diferentes. Uma de amor e perdão, é claro, sem sacrificar a justiça, e a outra aplica a brutalidade para impor a sua chamada justiça. Então, essas pessoas, Caim e sua posteridade, tornaram-se os governantes dos filhos da desobediência. Eles possuíam a marca de Caim, a marca de autoridade. Muito bem. Vamos ver o que dizem os escritos ocultistas. Vejamos o que Morais e Dogma de Albert Pike têm a dizer sobre isso. Ele está falando sobre a maçonaria, que é tão estimada no mundo hoje. E muitos, se não todos, dos maiores líderes do nosso mundo pertencem a esta fraternidade. Enoque. Seu nome significa em hebraico iniciar ou iniciador. A lenda das colunas de granito e bronze erigidas por ele é provavelmente simbólica. Aquela de bronze, a que sobreviveu ao dilúvio, simboliza os mistérios dos quais a maçonaria é a legítima sucessora. Desde os tempos mais antigos, os guardiões e depositários das grandes verdades religiosas e filosóficas, desconhecidas da maioria do mundo, têm sido transmitidas de século a século por uma corrente inquebrável de tradições incorporadas em símbolos, emblemas e alegorias. Martin, até quem podemos rastrear os símbolos deles? Não apenas seus símbolos, mas sua religião também. Aquele Enoque que andava com Deus que não é. É um outro Enoque. Bem, precisamos descobrir de qual Enoque se trata. Precisamos descobrir, mas sabemos que é de um Enoque. Enoque, filho de Jared, descendeu de Arão através da linhagem de Sete, a 7ª geração desde Adão. De acordo com Ussher,
Enoque teria nascido em 3.382 a.C. O livro de Albert Pike faz a contagem tanto maçônica como cristã. As datas dadas são as seguintes: 5.680 AM, que significa Anno Mundi, ou Ano do Mundo. E ele também dá a data de 1871 depois de Cristo. Ou seja, o livro Morais e Dogma foi escrito em 1871 depois de Cristo, ou 5.680 Anno Mundi, Ano do Mundo. Mas a que volta esta data? Vamos descobrir. Se subtrairmos um do outro, chegaremos à era antes de Cristo, mais precisamente a 3.809 a.C. De acordo com Albert Pike, o calendário maçônico começa em 3.809 a.C., que por sua vez é 427 anos antes de Enoque, que andou com Deus. Sendo assim, a linhagem maçônica descende do Enoque que andou com Deus, ou do Enoque, filho de Caim. O filho de Caim. O guardião e depositário das verdades maçônicas não pode ser, portanto, o Enoque que andou com Deus, mas deve ser o Enoque, filho de Caim. Não foi o bom Enoque. Sendo assim, a origem maçônica é traçada de volta até a rebelião. Esta citação não é do livro Moral e Dogma, mas da Madame Blavatsky, Doutrinas Secretas, volume 1. Lembre-se de que Albert Pike disse que sua religião era secreta. Uma vez que a chave para Gênesis está em nossas mãos, é a científica e simbólica Cabala que revela o segredo. Afinal, o que é este grande segredo, Martin? É o de que a grande serpente do Jardim do Éden e o Senhor Deus são idênticos, assim como que Jeová e Caim são um. Ou seja, eles endeusaram Caim, que possui a marca de autoridade, e que rejeitou a Deus, Jeová, que também tem a sua marca de autoridade. Portanto, desde o início, a marca de Jeová, que é o sábado como símbolo de sua autoridade, deve ser rejeitada por Caim. Aquele Caim que, na teologia, é mencionado como assassino e mentiroso para Deus. Jeová tenta o rei de Israel a contar o povo, e Satanás o tenta fazer a mesma coisa. Jeová recorre a serpentes para morder aqueles que os desagradam, e é Jeová que coloca a serpente de bronze que os cura. Essas pequenas e aparentes contradições do Antigo Testamento, contraditórias porque os dois poderes são separados, ao invés de serem mencionados como as duas faces da mesma coisa, é a doutrina secreta. Ou seja, é o bem e o mal trabalhando juntos. Essa é a doutrina deles, Yin Yang. Martin, é claro que eles distorceram os fatos aqui. Quando a Bíblia diz em um lugar que Deus tentou Davi a contar o povo, e no outro lugar diz que foi Satanás, você precisa ler isto com a perspectiva de que seja lá o que for que Deus permite, É mesmo. também é referido como a sua vontade. Mas por que Deus permitiria algo negativo que traz consequências negativas? Para que a verdade possa se desenrolar. E porque ele respeita a sua liberdade de escolha. Ele não contraria a sua liberdade de escolha, mas a sua liberdade traz consequências. Ou seja, o Deus deles é Caim. E o Deus de Caim é Satanás. Vamos continuar esta saga. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Desde o início havia duas classes. Aqueles que eram filhos de Deus eram da linhagem de Sete, e aqueles que pertenciam à linhagem de Caim por meio de Enoque, e depois de Lameque, e continuando até os dias de hoje,
Essas duas mentalidades têm estado em conflito. E chega a um ponto tão ruim que Deus diz que seu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens que se tornaram famosos. Esse verso é tão distorcido nos dias de hoje. Existe um choque de mentes sobre esse verso. Choque de mentes, até mesmo em meio àqueles que supostamente estão com a Bíblia. Mas o espírito de profecia torna o assunto muito claro. Ele diz que eram os descendentes de Sete, que viviam nas montanhas, eram fazendeiros, homens da terra, que acabaram entrando em contato com a posteridade de Caim nas cidades, assim como hoje. E os descendentes de Sete viram que as descendentes dos homens, ou seja, as mulheres da linhagem de Caim, eram exuberantes, eram sensuais. Eu arrisco dizer que as saias delas eram mais curtas do que as das filhas de Sete, as descendentes dele. Elas provavelmente se maquiavam e tinham penduricalhos que as tornavam extremamente atraentes. Talvez o decote delas vinha até aqui ao umbigo. Quem sabe como elas se vestiam exatamente, não é? Mas a questão é que eles não resistiram à beleza delas. E os filhos que nasceram destes relacionamentos tornaram-se famosos, ou seja, tornaram-se adversários, lutadores contra Deus, pessoas fortes que forçavam a sua vontade. Organizando protestos, fazendo guerras, organizando guerras. Exato. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Ou seja, Deus permitiu que esta mentalidade seguisse o seu curso e chegar ao ponto que, se Deus não intervisse, nenhuma carne seria salva. Aqueles que viveram nos dias de Noé e Abraão, veja, isto é muito interessante, é do livro Primeiros Escritos. Eles lembravam os anjos em forma, beleza e força. Mas cada geração que o sucedeu tornou-se mais fraca e suscetível à doença, e sua vida tornou-se de curta duração. Satanás tem aprendido como enfraquecer a raça humana. Desde lá atrás, Martin, desde o dilúvio até o tempo de Abraão, os homens tinham grande estatura, com aparência de anjos. E o interessante é que, se você parar para pensar, quando aqueles 3 homens vieram até Abraão, e um deles era Jesus, e eles estavam a caminho de destruir Sodoma e Gomorra, eles eram anjos. Eles se pareciam como seres humanos, porque não havia muita diferença física entre eles. Sim, eles eram homens famosos de grande estatura. Comparados a nós, que nos tornamos anões por causa da degeneração, eles eram gigantes. E algumas gerações ainda tiveram esse gene gigante, até mesmo até o tempo de Davi. Mas então ele praticamente desapareceu de toda a humanidade. Precisamos, portanto, entender corretamente esses versos na Bíblia. Por exemplo, quando lemos Gênesis 6, versos 2 e 4, na Common English Bible, diz que os seres divinos viram quão bonitas essas mulheres humanas eram, de forma que casaram com aquelas que quiseram. Naqueles dias, gigantes viveram sobre a terra e também depois, quando os seres divinos e as filhas humanas tiveram relações sexuais e deram à luz a filhos. Isto é a maior bobagem que alguém poderia imaginar. Isso é repugnante. Pois é, e a Good News Bible não melhora nem um pouco.
Alguns dos seres celestiais viram que essas jovens mulheres eram bonitas e assim pegaram as que queriam. Naqueles dias e até mesmo depois, haviam gigantes na terra que descenderam de mulheres humanas e seres celestiais. Essa é uma distorção total e completa da Bíblia. O que nos leva a outro ponto. Será que é importante a Bíblia que usamos? Com certeza, e isso se mostra até mesmo em diferentes línguas. Por exemplo, as Bíblias em africana, as traduções antigas, estão que nem aí na Bíblia King James, mas as novas estão como essa aí. E isso contraria o restante da Bíblia, já que Cristo disse que os anjos não procriam. Isto aí é uma grande, enorme distorção. É uma distorção da história. Veja essas distorções. Primeiro, eles distorceram o Enoque, do qual vem todo esse ocultismo. E daí eles distorceram que esses gigantes eram híbridos entre anjos e seres humanos. É ridículo, é patético. Esta guerra tem ocorrido aqui entre homens. Nenhum anjo tem a capacidade de procriar. A humanidade é uma nova ordem de criaturas. Deus criou o homem, macho e fêmea. Sabe, deveria ser uma coisa muito simples de se compreender. Aqueles que estavam em harmonia com Deus acabaram se relacionando com aqueles que não estavam em harmonia com Deus, e o resultado é o que aconteceu. A maldade se espalhou por meio de toda a humanidade. E Martin, nós estamos vivendo isso hoje. Estamos no mesmo ponto em que Deus precisará destruir a humanidade mais uma vez. E, de novo, será pelas próprias escolhas das pessoas. Somente aqueles com a mentalidade que criará harmonia por toda a humanidade serão capazes de receberem a eternidade. Sim, e tem mais uma coisa. Algumas pessoas podem dizer que em Judas está escrito que os anjos não guardaram seu estado original. Isso não significa que eles mudaram para a forma humana. Isso significa que eles pecaram. Foram expulsos do céu? Sim, eles eram seres santos e pecaram e se tornaram caídos. Exato. Vamos ler esta citação do Espírito de Profecia apenas para compreendermos melhor. Por algum tempo, as duas classes, ou seja, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, viveram separados. A raça de Caim, movendo-se de seu local original, espalhou-se ao longo das planícies e vales, aonde os filhos de Sete viviam. E os filhos de Sete, a fim de escaparem de sua contaminante influência, fugiram para as montanhas e fizeram seus lares ali. Enquanto durou essa separação, eles mantiveram a adoração a Deus em sua pureza. Mas, ao longo do tempo, eles se aventuraram, pouco a pouco, a mesclar-se com os habitantes dos vales. Esta associação produziu os piores resultados. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram o Senhor por casarem-se com elas. Muitos dos adoradores de Deus foram atraídos ao pecado por causa das más influências constantemente diante deles agora e perderam o seu santo e peculiar caráter. Misturando-se aos depravados, tornaram-se como eles em espírito e obras. As restrições do sétimo mandamento foram ignoradas e tomaram para si as mulheres que queriam. Os filhos de Sete seguiram no caminho de Caim. Citando aqui Judas 11. Eles fixaram suas mentes na prosperidade e prazeres mundanos e negligenciaram os mandamentos de Deus. Os homens não reteram Deus em seu conhecimento, eles tornaram-se vãos em suas imaginações e seus tolos corações foram entenebrecidos. Portanto, Deus os entregou a uma mente vazia de julgamento. Verso 28. O pecado espalhou-se sobre a terra como uma lepra mortal. Temos aqui mais um exemplo em que Deus permite que os homens sigam o seu caminho. É um exemplo da vontade permissiva de Deus. Mas por que ele permitiu isso? Porque ele tem que deixar isso acontecer para mostrar o que significa, o que acontece quando você não escolhe a mentalidade dele. E isso é mais uma prova de que Deus nunca coage.
Ele sempre garante a liberdade de escolha, o contrário de Satanás. E enquanto nós lemos isso, nós podemos ver que nós estamos no mesmo ponto da história de novo. Ao voltarmos à história antiga, a história assíria e a babilônica, há essa interessante história do rei Marduk e do sinal de Anu, que é a espada e o tridente. O tridente é este instrumento de 3 pontas aqui, e a espada é o símbolo de autoridade, correto? E se você olhar cuidadosamente no fundo aqui, você perceberá um sinal, que é chamado de o sinal de Anu. Então, Anu deu a Caim um sinal. Portanto, o Marduk, na verdade, representa Caim? o Caim, ou posteriormente o Enoque, e mais tarde Lameque, e assim por diante, seja qual for o governante descendente. E ele possui autoridade sobre essa terrível criatura aqui, que são os filhos da desobediência. Muito bem, os filhos da desobediência, ou seja, essa terra, deveriam estar sobre o domínio de Caim. E a punição era muito, muito severa. É interessante, Martin, que minha esposa estava ensinando numa escola para crianças problemáticas. Elas vinham de históricos terríveis. E houve um ponto que ela estava perdida. Ela não sabia mais o que fazer com a desobediência delas. Pois ela estava tentando ser gentil, cristã, mas eles faziam disso uma piada completa. Um dia, então, ela decidiu que isso não estava funcionando. Não estava. Ela então disse, ok, vamos fazer algo diferente. Não vou colocar mais as regras. Vocês vão mandar agora. Agora são vocês, os desobedientes, que farão as regras. Sendo assim, de agora em diante, vocês vão definir as punições. E ela passou a escrever as regras deles no quadro. E ela disse a eles, muito bem, então são essas as regras que vocês querem? E sabe, as regras eram super estritas. As regras eram 10 vezes piores que as delas. 70 vezes 7. 70 vezes 7. E eles mesmos aplicaram. Foi o único jeito de controlar a classe. E foi exatamente o que Deus fez. Deus disse, muito bem, vocês não querem obedecer, vocês são rebeldes. Então eu vou permitir que os rebeldes tenham autoridade sobre os rebeldes. Vocês mesmos verão. Você quer fazer isso ou aquilo? Esta será a consequência. E foi assim que funcionou para os filhos da desobediência. A menos, é claro, que você fosse um insider e se livrasse dos assassinatos. Que é o caso até mesmo dos dias de hoje. Sim. E é isso. Então, basicamente, a história de Marduk, que recebeu seu poder a partir do deus Anu, é a história de Caim, que recebeu a marca de autoridade. E qual era o selo da autoridade? Bem, ele sempre foi simbolizado por uma estrela, que tornou-se a estrela de Ishtar, ou o sinal de Shamash, também chamado de roda solar. Os reis da antiguidade sempre tinham estes sinais de sua autoridade. Aqui podemos ver claramente que são 2 cruzes ou 2 estrelas sobrepostas. Uma tem linhas onduladas e a outra tem linhas retas. As linhas onduladas representam a forma feminina e a outra a forma masculina. É como o yin-yang, macho e fêmea, andrógeno. O Baphomet, por exemplo, o deus do satanismo, ele é andrógeno, é masculino e feminino. Temos aqui a deusa Ishtar e aqui a estrela de sua autoridade. Então, seja na forma feminina ou na forma masculina, é irrelevante. É um sistema do yin-yang. Esta, portanto, é a estrela de sua autoridade. E se voltarmos novamente na história, veremos que há paralelos muito interessantes.
Temos aqui um afresco assírio, no qual podemos ver o rei assírio. E aqui vemos alguns vassalos prestando homenagem a ele. E é interessante que este pequeno obelisco preto de Salmanassar III revela quem é esse vassalo se curvando. E, segundo ele, é Jeú. E isto é realmente magnífico. Temos aqui então este rei, e perceba o aparato em sua cabeça. Ele é quem possuía a autoridade, e qualquer outro estado deveria ser submisso a esta autoridade. E Jeú representa as tribos do norte de Israel, e ele, naturalmente, era submisso a Salmanassar III. Então, temos aqui este rei levando a marca de Caim, a marca de autoridade, e Jeú, que era submisso a ele. Acontece que ele era livre. Ele poderia governar em seu próprio país, porém sob permissão de Salmanassar. E para manifestar a todos sua liberdade, ele vestia um chapéu específico. É chamado de o chapéu frígio. Podemos ver aqui eles trazendo presentes. Veja como todos estão usando esse chapéu. Não é interessante? É disso aí que o ocultismo retira o seu simbolismo. Em outras palavras, o Jeú tinha permissão para reinar somente se ele fosse submisso e se curvasse a Salmanassar. Sim, com a marca. Será possível, Martin, que haja um poder hoje que representa o Deus Sol e que possui a marca de Caim, ou o poder de Salmanassar, e que possui o sinal de Anu, e qualquer outro governante tem a permissão de governar como um homem livre, contanto que se ajoelhe a esse poder? Com certeza, uma nação soberana, mas não é tão soberana assim. Ela ainda está sob a autoridade do... Martin, se esse homem, Jeú, era um israelita, ele não deveria ter a outra mentalidade? Ele não deveria ter a mentalidade que proíbe-nos de ajoelharmos perante alguém? Muito bem, vamos para os tempos modernos agora. Aqui temos o deus Mitra, e ele possui o mesmo chapéu. Ou seja, esta mentalidade diz que você tem a sua liberdade concedida. Para tal, você deve se ajoelhar a mim. Contanto que você siga as regras deles, você tem liberdade. Muito bem. Este aqui é o símbolo do poder do Estado, do Senado dos Estados Unidos. Veja como ele tem o símbolo do chapéu frígio aqui. E nós nos perguntamos por quê? Martin, quem vestia o chapéu? Foi Jeú ou Salmanassar? Jeú. Quem era sujeito a quem? Jeú sujeito a Salmanassar. Seria então o Senado americano sujeito a alguém, uma vez que ele utiliza o chapéu frígio? É, tem que ser. Ele, portanto, é um governante livre, mas sua autoridade para governar precisa vir de outro poder. Quem é esse Salmanassar que dá ao Senado americano o poder para criar leis? Podemos fazer essa pergunta? Eu acho que essa é uma questão muito importante. Muito bem. E como é que eles impõem sua autoridade? Bem, aqui temos o Departamento do Exército dos Estados Unidos. E o que é que está bem ali no meio? Mais uma vez esse barrete frígio. E o que está acima dele? A serpente. Ah, a serpente. E quem exerce o poder da serpente nesta terra? Nós vamos apenas deixar essa pergunta no ar. Vamos para Roma agora, Martin. Temos aqui a Igreja de Jesus, que é a igreja mãe da Sociedade de Jesus. Os jesuítas. Os jesuítas. E ao entrar nessa igreja, vemos o símbolo da mulher com um relâmpago em sua mão. Ela, naturalmente, representa a Igreja de Roma. Ela tem a cruz em outra mão. E aqui temos Martinho Lutero e Calvino simplesmente caindo e sendo subjugados pelo poder dela. E aqui temos um anjo rasgando os escritos de Lutero, que são basicamente a Bíblia.
Este é o poder, Martin, que alega possuir as duas espadas. A espada secular do Estado, ou seja, ela exerce poder sobre o Estado, e a espada do Espírito. Interessante. Então também tem uma parte religiosa. E o que é fascinante, Martin, é que ao olharmos para a Praça do Vaticano, que tem o obelisco, que naturalmente é de origem pagã, lá no centro, encontramos o maior sinal de Anu no mundo inteiro. Veja que temos as duas cruzes sobrepondo uma outra. Ou seja, ele basicamente está avisando o mundo todo que ele possui a marca de Caim, o sinal de autoridade. Até mesmo os Estados Unidos da América, com o seu poderoso exército, possui o chapéu frígio, o que significa que ele é subserviente. Olhemos agora este templo da maçonaria. Ele é do Conselho Superior e se encontra em Washington. Assim que entramos nele, vemos que a maçonaria também se utiliza do sinal de Anu, assim como foi utilizado por Shamash e Marduk. Portanto, eles têm a marca de Caim, isto é, a autoridade de reinar sobre os filhos da desobediência. Assim como os alunos da minha esposa, que receberam autoridade para fazerem regras a fim de conterem a desobediência dos desobedientes. E o curioso é que os líderes dos alunos desobedientes que impuseram suas leis sobre os outros. E Deus permitiu a mesma coisa sobre o mundo. Vamos a um outro lugar agora, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Você percebe que encontramos o sinal de Anu em todos esses lugares? Isto significa que o sinal de autoridade para aplicar punições, até mesmo punições 70 vezes 7 mais pesadas. Deus, por outro lado, diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, mas eles a enforçam 70 vezes 7. E a maçonaria e os governos sempre estiveram unidos. Você pode verificar isso? Não é conspiração, isso é um fato. E o mundo religioso também está envolvido com este sistema. Temos aí uma foto de Billy Graham com Hoover, que, como sabemos, era um maçom de alto escalão. E aqui ele está conversando com o papado. Estão todos interconectados. Isso não é conspiração. Temos aqui Norman Vincent Peale, que basicamente é o pai protestante das pessoas como Robert Schuller e até mesmo Donald Trump. O líder espiritual dele. Conselheiro, ele foi um maçom de 33º grau. Nós vimos o que Moral e Dogma e a Madame Blavatsky disseram sobre os verdadeiros governantes. E aqui ao lado temos Harry Truman, ex-presidente dos Estados Unidos. Então veja, eles estão em qualquer parte. Martin, você segue a marca de Caim ou a marca de Deus? Eu quero seguir a marca de Deus. Certo. Não seria a manifestação que você de fato possui a marca de Deus, a obediência de todos os seus mandamentos? É mesmo? Seria o mundo religioso de hoje obediente a todos os mandamentos de Deus? Ou não seriam obedientes aos descendentes de Salmanasar e o rei da Babilônia? É mesmo, eles vão para o sinal de Anuk. E não é interessante, Martin, que até mesmo os judeus agradeçam o Papa por exonerarem os judeus no que se refere à morte de Jesus? É, então quem que tem autoridade para fazer isso? O Papa possui essa autoridade. Martin, ele não tem o sinal de Anu? Ele não carrega a marca de Caim? A Igreja Católica diz que o domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja está acima da Bíblia e a transferência da observância do sábado é prova disso. Catholic Record, setembro de 1923. Temos duas autoridades. Assim como era no mundo antigo, temos a autoridade de Caim e aqueles que aderem à autoridade de Deus. Infelizmente, ambos começaram a se mesclar. E o resultado é o que estamos vendo no mundo hoje.
A Igreja Católica diz que nós devemos guardar o domingo. O Papa João Paulo II disse: uma pessoa que viola a santidade do domingo deve ser punida como um herege. Qual era mesmo a punição para um herege, Martin? Tortura e morte? E quem mesmo possui esse tipo de autoridade? Que alguém que desobedece à lei deles, que aliás é contrária à lei de Deus. Caim tinha essa autoridade. Caim tinha essa autoridade, e eles detêm essa autoridade hoje. E eles concederam essa autoridade aos seus vassalos, que vestem o chapéu frígio, que é o símbolo da Revolução Francesa, da maçonaria, e símbolo de todo este conflito, deste choque de mentes que ocorre desde o início. Igreja Católica e sindicatos formam uma santa aliança para impor a observância do domingo. E isto começou já nos tempos do Bento XVI. E hoje sabemos que o Papa Francisco já se encontrou com grandes líderes dos sindicatos do mundo, para o exato mesmo propósito. Martin, estariam eles em guerra contra a autoridade de Deus? 100%. Não é um choque de mentes? Caso você consiga descer ao templo daquela loja maçônica de 33º grau em Washington, você se deparará com uma sala chamada Sala de Albert Pike. Esse homem afirma que Lúcifer é o verdadeiro Filho de Deus. Lá você percebe que este homem é adorado. E o mundo não vê problema nisso. Na verdade, o mundo acha que isso é maravilhoso. Veja as rainhas e reis do mundo e os príncipes do mundo, não são todos eles parte desse sistema? Não estariam eles carregando a marca de Caim? Ou se submetem à marca de Deus? Estão se submetendo à marca de Caim. O lema deles é Ordo ab Cao. Ordem a partir do caos. O mundo está em um verdadeiro caos. Então, mesmo que presentemente exista caos, eles vão chegar a esse ponto, a ordem. E qual é o objetivo final deles? É livrar o mundo de qualquer pessoa que seja submissa a Deus. Sim. Eles utilizarão o caos a fim de estabelecerem a sua ordem. Qualquer um que seja contra eles, contra a autoridade deles. Temos um artigo interessante aqui. É de 12 de março de 2022. Como a Ucrânia tornou-se o cadinho da nova ordem mundial. A invasão da Rússia à Ucrânia tem sido descrita pelos políticos e comentaristas como um divisor de águas na história moderna, um ponto de virada comparável à importância do 11 de setembro, nos Estados Unidos em 2001, a queda de Berlim em 1989 e até mesmo o assassinato de John Kennedy em 1963. Se esta visão portentosa da guerra será justificada, apenas o tempo dirá. Mas não resta dúvida de que no violento e agitado dia de 24 de fevereiro, a estabelecida ordem internacional foi estremecida e, em muitos aspectos, virada de cabeça para baixo de uma maneira extraordinária e inesperada. A Ucrânia, um país de encruzilhada entre a Europa e a Ásia, que sempre foi pouco conhecida ou até mesmo ignorada, tornou-se da noite para o dia o cadinho de uma nova ordem mundial, um catalisador e gatilho de uma mudança radical. Será que isso se encaixa na agenda, Martin? Ordem a partir do caos. Nós já tivemos bastante caos nos últimos 2 anos, não é, Martin? Não tem havido um choque de mentes em relação a que lado devemos aderir? Com certeza. Existe alguma ordem que surgiu a partir desse caos que nós tivemos? Sim, há novas leis. E Martin, será que essas novas leis estão em harmonia com a maneira pela qual Deus faz as coisas? Ou seja, pró-liberdade de escolha ou é o contrário? Elas são draconianas, mas de acordo com as pessoas que fizeram elas são para o seu próprio bem. Quem decide o meu próprio bem? Eles, não é? Eles decidem o que eu preciso, o que posso comprar, o que não posso comprar. E caso eu não concorde, serei punido 70 vezes 7, não é mesmo?
Eles iriam me atropelar caso eu não aceite. Essa é a marca de Caim ou a marca de Deus? A de Caim? É a mentalidade de Deus ou a de Caim? É a mentalidade de Caim, com certeza. Deus até mesmo permitiu a Caim punir 7 vezes. Mas Lameque disse, não, eu vou punir 70 vezes 7. Não é interessante? Muito bem, então estamos caminhando para o fim do grande conflito. O choque final entre as mentes. A palavra de Deus tem dado um aviso sobre o perigo iminente. Se não derem atenção a isso, o mundo protestante aprenderá quais são os reais propósitos de Roma apenas quando for tarde demais. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão exercendo sua influência nos corredores legislativos, nas igrejas e nos corações dos homens. Ela está acumulando as suas massivas estruturas e a perseguição em seus recessos secretos será repetida. De maneira furtiva e insuspeita, ela está consolidando as suas forças a fim de conseguir os seus próprios propósitos para quando chegar a hora certa de atacar. Tudo o que ela quer é terreno vantajoso, e isso já lhe tem sido dado. Nós em breve veremos e sentiremos qual é o propósito de Roma. Qualquer um que crer e obedecer à palavra de Deus será alvo de reprovação e perseguição. Estamos rumando a um choque de mentes? Não acho que estejamos rumando, eu acho que nós já estamos lá. Exato. Nós já estamos num choque de É mentalidades. importante levarmos a mensagem adiante? Agora. É importante que as pessoas sejam avisadas sobre quais são as consequências caso sigam essa mentalidade? Martin, Filipenses 2, verso 5. Que vocês possuam a mesma mente que havia em Cristo Jesus. Que todos estejam dispostos a defenderem esta mensagem, essa escolha entre duas mentalidades. Vamos trabalhar juntos para levar adiante a mensagem da salvação, o último aviso para o mundo, para que as pessoas possam fazer uma escolha consciente. Oremos. Querido Pai, existe um choque de mentalidades. E este choque de mentalidades eventualmente irá culminar na maior perseguição que este mundo já testemunhou. Mas tu prometeste que 1000 podem cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ajuda-nos a fazer a escolha certa, a olharmos para a cruz, a garantia de que aquele que faz as leis do universo é um Deus de amor que está disposto a dar a vida por aqueles que transgrediram sua lei. Dá-nos a coragem de permanecermos firmes pela verdade nesse complicado mundo que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.